Boa noite a todos, uma satisfação muito grande abrir um novo programa Hora dos Negócios. Hoje com um convidado muito ilustre, além de meu amigo Gildo Araújo, presidente do CRC São Paulo. Boa noite, Gildo. Boa noite, tudo bem? Colega de profissão muito antigo, tem quantos anos de CRC você tem? Só de Conselho Regional já são 15 anos que está atuando lá. Então tem uma experiência muito grande numa entidade. Como todos sabem, o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia. Como os nossos telespectadores desta noite, eu acredito, a maioria estarão em São Paulo, acessem TV Com Santos, que vocês poderão assistir ao vivo. Então, temas básicos do nosso programa, como todos sabem, contabilidade, tecnologia da informação e administração. E acho que o nosso convidado de hoje à noite, uma autoridade contábil no nosso estado de São Paulo, Gildo, eu queria que você começasse a fazer os seus comentários, por favor. Uma satisfação poder participar aqui com você, reencontrá-lo, né, depois de algum tempo. É sempre um prazer a gente poder estar revivendo o que nós já trabalhamos juntos, enfim, acho que é uma grande oportunidade. E poder falar para esse público que acompanha o seu programa, que tem uma relevância, da importância do profissional da contabilidade no atual cenário econômico que a gente vive. Então, acho que é sempre uma oportunidade a gente poder referenciar e falar sobre a contabilidade. Ô Gildo, nós temos uma legislação hoje que nos protege, a TG1000 pediu aquela carta da gerência. Hoje nós temos a obrigatoriedade, por exemplo, do profissional contábil informar qualquer transação que ele identifique como não sendo idônea. Comenta sobre o COAF. Eu queria que você falasse sobre a importância, a nossa importância que nós temos hoje na sociedade e o risco que nós corremos. Eu acho que a palavra risco para nós é muito importante. Comenta sobre isso, por favor. É importante, o profissional da contabilidade tem que ter todo esse cuidado. Não significa que, por qualquer motivo, o profissional da contabilidade vai sair por aí fazendo comunicações ao COAF, porque, na verdade, são situações que o contabilista termina participando de atividades do seu cliente, daquele profissional empresário que ele se relaciona, que pode dar indícios de alguma preocupação com relação a desvio de recursos. E o COAF tem como foco, na verdade, o combate ao crime, ao contrabando, a situações que o Brasil hoje está tentando minimizar e fazendo todas essas ações com o intuito de terminar com esse tipo de concorrência, com esse tipo de desvio de recursos, com sonegação. E o profissional da contabilidade, ele vivencia em todos os momentos as organizações. Então, ele fica ali na responsabilidade de, por qualquer indício que é previsto, inclusive em resolução do Conselho Federal de Contabilidade, de comunicar ao COAF essas situações para que ele ali se resguarde quanto à sua responsabilidade. Então, seria uma forma de se resguardar, dando a informação ao COAF. Não significa que aquilo vai gerar qualquer tipo de processo, né? O COAF tem todos os procedimentos que são realizados e essa movimentação que possa trazer algum tipo de suspeita, cabe ao profissional fazer a comunicação, como resguardo da sua atividade profissional. Agora, eu acho que vale comentar, Gildo, um lado, por exemplo, transações com valores superiores a R$10 mil, muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de ter todos os extratos bancários. Você deve ter vivido essa experiência. E muitas vezes aquele cliente relapso chega para você depois de um trabalho relativamente pronto, fala que esqueceu a conta no Bradesco. Então, realmente, o seu trabalho está completamente destruído, porque uma não contabilização de uma conta bancária é tremendamente errado. Agora, o fato de uma transação, muitas vezes a empresa faz transações em caixa. Isso daí pode ser um indício de problema? Isso pode ser, não significa que será um problema. Agora, o profissional da contabilidade, ele tem que ter o cuidado de conhecer o seu cliente. Ele precisa construir esse relacionamento de forma que ele possa ter segurança nas informações que ele recebe. Uma movimentação bancária, naturalmente, envolve outras situações, por venda, enfim, que o profissional tem como, de repente, verificar que recebimento de contas a receber, movimentação efetiva de todas as ações que acontecem dentro da organização e da empresa passam pela contabilidade. Então, eu diria que é um pouco até difícil, é trabalhoso, mas ele vai conseguir identificar operações que eventualmente não entraram ou que de alguma forma aconteceu, deveriam ter entrado e que pode gerar aí algum tipo de questionamento. Então,
profissional precisa sempre tomar esse cuidado de resguardar essa relação que ele tem com o seu cliente e, eventualmente, numa percepção de que falta algum documento, que ele documente isso. Né? Olha, estou te entregando, falta isso, falta aquilo, enfim, de indícios que ele possa perceber que a contabilidade está incompleta. Então, ele precisa documentar isso. Gildo, comenta para mim sobre um item que nós falamos antes de entrar no ar, sobre a concorrência desleal. O Conselho Regional ele tem trabalhado nessa trabalho preventivo da fiscalização. E a concorrência desleal tem sido um dos motivos de foco do Conselho Regional de Contabilidade. Caracteriza uma atividade de concorrência desleal, porque eu acho que esse é um ponto que nós temos que frisar muito. Por favor. Então, você tem no seu bairro, de repente, na sua porta vizinha, alguém que está trabalhando na área profissional sem o registro, por exemplo, no Conselho Regional de Classe. Sem que ele cumpra a normatização que precisa ter para poder atuar profissionalmente. Então, ele, dessa forma, ele não estando registrado, não estando devidamente constituído, é uma concorrência desleal. Preços diferenciados, não cobra exatamente os honorários que deveriam ser cobrados. Isso é uma forma de você ter ao seu lado alguém que está atuando na área de forma irregular. Então, a gente tem focado muito nisso, o Conselho Regional tem buscado fiscalizar essas empresas. O Conselho Federal de Contabilidade firmou um convênio com a Receita Federal e, por meio deste convênio, a gente obtém, então, o cadastro de CNPJ das empresas que têm o CNAE na atividade contábil. E aí a gente, por ali, consegue verificar no Estado de São Paulo quem é que está registrado no Conselho Regional de Contabilidade, quem não está. Por conta disso, a gente tem feito várias ações de fiscalização justamente para quem está nessa situação de irregular. Uma curiosidade que eu acredito que todos tenham, a concentração, qual a concentração do profissional contábil aqui na Baixada Santista? É grande? Não sei se você tem esse número. Desculpa, na verdade, eu não tenho o número exato, mas de organizações contábeis hoje, no Estado de São Paulo, são 22 mil organizações. Tá. Eu não sei precisar o que nós temos aqui na Baixada. Número de escritórios e empresas de contabilidade que atuem na área contábil, né? Que aí nós temos empresas de auditoria, escritórios de contabilidade, de consultoria, que atuem de alguma forma na área contábil. E desse cadastro que a gente obteve aí para saber das empresas que estão funcionando sem o registro, então alcança todo o Estado. Então nós temos no interior, como temos também aqui na Baixada. Uma realidade muito negativa. Exatamente. Isso é uma forma de atuar e exigir, né, que se cumpra a legislação. Eu não posso deixar de perguntar para você um item óbvio, mas eu queria que você comentasse sobre a obrigatoriedade do registro contábil, que é um item sempre polêmico. Então, a obrigatoriedade do registro é para aqueles profissionais que se formaram, né, e que pretendem atuar na área contábil. E das organizações que, para que tenha a sua regularidade, precisa também ter o registro cadastral da organização no Conselho Regional de Contabilidade, que atua em auditoria, com escritório de contabilidade, de consultoria, como mencionei, elas necessariamente precisam ter o registro também no Conselho Regional. E a necessidade da preparação da contabilidade? Como é que você enxerga isso na nossa realidade hoje, do século XXI, vamos falar? O que eu disse também que o empresário hoje, não adianta ele ter volume de clientes, ele precisa ter um relacionamento com os seus clientes que dê essa segurança para que ele faça, então, a contabilidade daquele cliente. Hoje, com toda essa dificuldade econômica, é de suma importância que o empresário possa usar da contabilidade como uma referência e como um suporte na sua gestão. Então, o profissional ele precisa se resguardar através de um contrato, formalizar um contrato com o seu cliente do que é que ele vai realizar, quais são as condições que ele precisa ter para poder realizar essa contabilidade. Então, aí você tem prazo de entrega de documentos por parte do cliente, enfim, a responsabilidade definir essa documentação. Perfeito. Ele precisa definir isso muito claramente, porque hoje, para acontecer qualquer tipo de situação que envolva o profissional da contabilidade, é muito fácil. O fisco está muito bem integrado com informações eletrônicas, todas as transações hoje praticamente são de conhecimento do fisco. Então, qualquer omissão de informação, qualquer coisa que dê um indício de sonegação fiscal, é muito comprometedor ao profissional da contabilidade se ele não se resguardar e se ele não tomar esse cuidado de ter essa relação de confiança com o seu cliente e de ter isso formalizado em contrato. Um item que eu acho que está sendo falado, eu pediria que você fizesse alguma observação sobre o final da gratuidade da emissão do cupom fiscal na Receita Estadual. Hoje temos o SPED, que aos poucos está indo. Essa eliminação da gratuidade, você acredita que vai trazer algum efeito
prático, algum efeito diferente ou o empresário está consciente disso? Eu diria que isso traz, na verdade, um impacto financeiro para o empresário, né? Ele tem lá a sua estrutura, que seja de médio, de pequeno, grande porte. Aquelas organizações de grande porte já, por uma estrutura interna, já tem todo um procedimento de gestão, até com relação a sistemas que atendem, então ele tem ali toda a estrutura para emissão de notas fiscais. Já o pequeno e médio empreendedor, que é o empresário, que eventualmente utilizava do sistema da Secretaria da Fazenda, ele vai sentir um pouco porque ele vai ter que gastar recursos até para poder ter um sistema, e também será uma oportunidade porque ele precisa ter um sistema de gestão. E isso fica integrado com esse sistema de emissão de nota fiscal. Então, seria uma oportunidade para que esse empresário, ao ter que assumir essa conta, porque ele vai ter que investir, né, ele já invista também num sistema de gestão, né, da sua organização, onde ele vai ter o controle de compras, de venda, de estoque principalmente, movimentação financeira. Então, isso vai ser, ao mesmo tempo que é um desafio por quem vai ter que investir, ele vai ter a oportunidade também de já partir aí para um profissionalismo, que é ter a sua organização dentro do sistema, que ele possa ter aí o controle da gestão. Vamos fazer um rápido intervalo e eu queria que você comentasse sobre aquele, na minha época era uma cartilha, hoje está no site, sobre as obrigatoriedades do profissional contábil com o seu cliente. Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com o Gildo Araújo, presidente do CRC São Paulo. E antes do nosso intervalo, eu havia comentado sobre a necessidade do Conselho, que já existe isso, uma publicação que informe a sociedade de quais são as atribuições do profissional contábil. Comenta sobre isso, Então, Gildo, o Conselho Regional tem, por força de lei, também elaborado pelo Conselho Federal de Contabilidade, quais são as atribuições do profissional da contabilidade. E já num trabalho recente, a gente fez também uma cartilha junto a uma federação que orienta
ao seu público-alvo, quais são as obrigações também do empreendedor, do empresário, quanto ao atendimento do profissional da contabilidade. Então, é importante você ter esse conhecimento e saber aí aonde estão as suas responsabilidades e o que você deve assumir enquanto atende o seu cliente, em todas as obrigações que ele tem, que não são poucas, né? Hoje a gente tem aí por parte de todos os fiscos uma exigência de obrigações acessórias de forma bastante ampla. Então o profissional da contabilidade precisa tomar o cuidado de saber o que ele está assumindo contratualmente e quais são os compromissos que ele vai ter que cumprir por conta desse contrato. E eu até digo que por conta de honorários, né, hoje o empresário precisa ter a consciência de que um trabalho profissional como é o da contabilidade, ele não... Tem um custo. Tem um custo. Ele precisa saber que o empresário hoje tem uma responsabilidade enorme com relação ao cumprimento das suas obrigações fiscais e tributárias. E que ele precisa avaliar muito bem o profissional com quem ele se relaciona. Ele tem condições de que no site do Conselho Regional de Contabilidade pesquisar a respeito do profissional, se é um profissional ativo, que está devidamente registrado, se a empresa de contabilidade que ele está contratando e tem a formalidade junto ao conselho, que isso é uma segurança também para o empresário, de que ele vai estar sendo respaldado naquilo que ele está pagando, né? E aquilo que ele está recebendo. Naquilo que ele está recebendo, que não tem ilusão, né? Ninguém pode achar que as coisas não vão cair do céu. Não tem milagre, né? Não tem milagre. E ter a consciência que ele precisa estar comprando bem, né? Isso não envolve somente o seu negócio, a compra da matéria-prima, a compra aí das suas mercadorias que ele vai produzir ou revender. Ele precisa saber que ele tem que saber comprar também bem os serviços que ele precisa ter na sua organização para que ele tenha segurança no seu negócio. Eu acho que você fez duas observações aqui muito importantes que vale a pena voltar. Primeiro, você comentou sobre a necessidade do empresário se preocupar, a necessidade de um software, isso que eu quero colocar, a integração. Tá. Uhum. Você colocou não só em função do SPED, mas em função do emissor de documentos fiscais e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto. Okay. O empresário tem que ter a consciência de que esse elemento de custo faz parte da estrutura administrativa. E um outro ponto muito importante que você frisou, que eu particularmente brigo muito por isso, qualquer prestação de serviço tem um custo. Sim. Então, se você, como você bem falou fora do ar, pagou pouco, recebeu pouco. O resultado é o mesmo, né? Deixa eu comentar sobre as atribuições do profissional contábil nas futuras eleições. Qual a sua expectativa, qual o envolvimento que nós podemos esperar e o que o candidato deve fazer e o que nós, como profissionais da área contábil, devemos oferecer? Tá, então, voltando um pouquinho, você mencionou a respeito aí dessa relação com o fisco estadual, que vai retirar do ar aí um sistema que até hoje ele permitia que as empresas emitiam documentos fiscais de forma gratuita, né? O empresário vai ter que, nesse momento, procurar opções, já deve procurar, porque a coisa está para acontecer, e também uma oportunidade, porque naturalmente ele não se preocupava em ter uma organização, de repente, integrada de informações, de gestão. Então ele pode já, nesse momento, também já fazer um investimento de forma que ele tenha um sistema interno que dê para ele o controle da empresa dele na mão. Então, controle de estoque, controle de contas a pagar e receber, toda a movimentação financeira, isso vai facilitar na sua gestão. E integrar a emissão de notas fiscais, que isso vai fazer com que ele passe ali a ter informações gerenciais da sua mais rápidas, quer dizer, não só o dinâmica, lado né, e que ele possa tomar dali decisões. Perfeito, né, que isso faz parte do dia a dia, de planejamento, de revisão de planejamento, enfim. Ele precisa ter esse controle na mão. Com relação ao valor de honorários, a gente sabe muito bem que não existe milagres com relação ao trabalho que se realiza, ainda mais quando você pretende ter um trabalho profissional onde você tenha respaldo para a sua empresa. Não adianta você ter uma empresa com uma base frágil, né? E ter aí uma empresa que tenha na frente surpresas tributárias, riscos aí trabalhistas, em relação a atuações, riscos trabalhistas. Então, você precisa ter a consciência, digo ao empresário, de que ele precisa contratar alguém que dê esse respaldo para ele, de forma contratual, e que se amanhã ou depois houver alguma coisa, ele tenha a quem recorrer, né? Ou então pedir ali que se justifique por conta de, eventualmente, alguma surpresa no futuro. Então, o empresário precisa ter esse cuidado. Então, essa relação com o profissional que ele contrata, seja de qual área for, precisa ser muito profissional mesmo, né? E por conta disso tem um custo, ok? Perfeito.
Com relação a esse momento eleitoral, onde todos os candidatos têm aí o compromisso e a responsabilidade da prestação de contas, inclusive do recebimento de recursos, e se você verificou, há 2 semanas foi divulgado qual é o valor que cada candidato poderá gastar. Então, existe uma limitação de recursos para a candidatura de vereador, de prefeito, e ele vai ter que prestar conta da utilização desses recursos. Então, todos os candidatos, necessariamente, por conta de uma lei específica, terá que ter um profissional da contabilidade responsável por essa prestação de contas. Vai dar aí legitimidade no processo eleitoral. Se ele eventualmente for eleito, ele precisa ter também a aprovação das contas dos recursos que ele recebeu, por doação ou por recursos próprios, enfim. Ele vai ter que Quando que ele vai apresentar esse relatório depois das eleições? Porque eu confesso que eu sabia da necessidade do envolvimento profissional, mas eu não tenho a tabela das datas. Eu não lembro agora exatamente da tabela, mas assim, hoje qualquer tipo de recursos que ele receba, ele tem até 72 horas para comunicar ao TRE qual foi a origem, qual foi o valor e quem é esse doador. E hoje está limitado a pessoas físicas, né? Ele não tem mais a permissão de receber doações de pessoa jurídica. Você falou 72 horas. Isso. Cavalheiros, atentem, 72 horas. Nós não estamos falando... Isso pode fazer com que ele, não cumprindo essa obrigação, ele tenha aí a sua candidatura invalidada. Né? Mesmo que ele venha a ganhar por número de votos e tal, a prestação de conta hoje passou a ser um fator, já era importante, mas agora muito importante no resultado que ele vai alcançar nas urnas. Então ele precisa ter esse compromisso e essa prestação de contas vai ocorrer durante esse processo eleitoral e ele precisa tomar toda a atenção e todo esse cuidado com essa obrigação. No site do Conselho Regional de Contabilidade, foi elaborado lá pelo Conselho Federal uma cartilha eleitoral que vai servir tanto para o candidato como também para o profissional da contabilidade, que assume, preste atenção, assume uma grande responsabilidade nesse processo. Ele precisa ter muito consciência do trabalho que ele vai fazer nessa prestação de contas, que de repente ele pode aí assumir alguns riscos que não lhe cabem. Então, tenha consciência do trabalho que ele vai fazer. Qualidade do documento. Qualidade documental. Razoabilidade de preço da informação, evidência da prestação de serviço. Então, é um compromisso são sério, vários elementos. É um compromisso que cabe ao profissional da contabilidade e ele precisa ter consciência disso. Então, essa cartilha eleitoral que foi elaborada, ela dá essa orientação para o profissional da contabilidade e também para o candidato, quais são os seus compromissos, prazos e responsabilidade que ele tem nesse processo eleitoral. Muito importante. Gildo, nós nos conhecemos, como nós falamos, há muitos anos. Eu era diretor do SESCOM, você já era diretor do CRC. Qual o grande desafio da entidade que você dirige hoje? Qual o seu propósito? O que você se consideraria realizado caso você cumpra todas as suas pontas? Nessa gestão minha, que vai até 2017, uma grande realização seria eu conseguir mostrar e alcançar todos os profissionais da contabilidade que tenham consciência do trabalho que é realizado. E a sociedade também perceba o valor que tem o profissional da contabilidade e a contabilidade dentro das organizações, seja ela de qual fim for. E a gente tem feito um trabalho aí de levar para todo o Estado o desenvolvimento profissional, que é uma das atribuições do CRC, que além do registro, da fiscalização também, ele atua no desenvolvimento profissional, levando palestras e temas relevantes para o dia a dia do profissional. O que a gente gostaria muito de ver realizado é fazer com que o profissional perceba o valor que tem o CRC e desse trabalho que o CRC tem levado e focado para mostrar para o profissional que ele tem que se desenvolver constantemente, que ele tem que buscar capacitação a cada dia para que, numa necessidade, ele esteja sempre preparado. E nós não podemos ajudar isso. mais. Eu acho que a imagem que, infelizmente, nós como profissionais sempre tivemos é aquele calculador de impostos. Eu acho que a nossa função é muito mais nobre, ela é muito mais importante. Você participa do Congresso Brasileiro de Contabilidade lá em Fortaleza? Com certeza. A gente vai participar do Congresso, que aí é uma grande oportunidade também, porque nós temos uma grade rica lá de informações e de assuntos que serão tratados durante o Congresso, que é da importância maior do profissional da contabilidade, e nós vamos estar participando lá do Congresso, que vai ser realizado em Fortaleza, de 11 a 14 de setembro, e eu já convido todos a virem
participar, entre no site do Conselho Regional, do Conselho Federal. Para muitos acadêmicos também, eu acho que é uma oportunidade. Sim, atende todas as áreas, tanto da área acadêmica, como o empresário da contabilidade, como o estudante que está buscando aí essa graduação para poder atuar profissionalmente, o auditor, a área pública. Nós temos aí a situação também de peritos. Então, nós temos aí dentro da área profissional uma gama enorme e vamos ter lá um conteúdo riquíssimo com relação a essa capacitação e de informações, além do network, né? Você vai ter ali a oportunidade de se relacionar com o Brasil inteiro, com profissionais com experiências diferentes, com oportunidades diferentes, com sugestões de processos que você não havia imaginado, com os expositores que vão levar lá os seus produtos e, de repente, ali você percebe uma ferramenta que vai te ajudar muito na sua gestão, na organização contábil e até alcançando também o seu cliente, porque são sistemas que integram o cliente ao escritório de contabilidade. Então, eu acho que ali você tem uma enorme oportunidade de desenvolvimento profissional e para aqueles que buscam essa capacitação e essa condição de poder ter uma excelência no trabalho que realiza, é uma grande oportunidade. Bom, infelizmente eu sou obrigado a encerrar o nosso programa, o nosso tempo acabou. Foi uma satisfação muito grande. Para mim também. Um prazer muito grande te receber. Eu acho que nós conseguimos passar muitas mensagens importantes. Então eu te agradeço, muito obrigado, uma boa noite. Agradeço a atenção e a oportunidade e sejam todos bem-vindos. Conheçam o site do Conselho Regional de Contabilidade. Nós temos lá um programa da TV CRC que tem temas de grande importância profissional da contabilidade. Para aquele que tem curiosidade de ver o que é que o Conselho Regional de Contabilidade faz, entre no site do CRC São Paulo, vejam lá tudo que a gente tem de trabalho realizado em prol da classe, em prol da sociedade e para a valorização do profissional e da profissão. Boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar a necessidade da participação de um profissional contábil na prestação de contas de todos os candidatos nessas próximas eleições. Então, nós temos vários candidatos a vereadores, prefeitos. Então, a nossa participação vai ser fundamental nessa prestação de contas. O Conselho Regional de Contabilidade publicou a nossa atuação, não só do candidato, como nós, como profissionais da contabilidade. Então, uma boa oportunidade para o nosso trabalho ser mais valorizado. Boa noite a todos e bons negócios.